Grande noite para Futebol Clube do Porto e Sporting Braga. Garantiram o passaporte direto para os oitavos de final da Liga Europa. Vamos aos resultados da noite desta última jornada. Foi a oitava ronda desta fase principal da Liga Europa. Estes são os resultados. O Porto ganhou a Rangers por 3-1 no Dragão. O Lille ganhou ao Friburgo por 1-0. Betis 2, Feyenoord 1, Aston Villa 3, Salzburgo 2. O Estrela Vermelha e o Celta de Vigo empataram a um golo. O Lyon de Paulo Fonseca ganhou de forma clara ao PAOK por 4-2. Está num grande momento de forma a equipa de Paulo Fonseca e, naturalmente, também com essa classificação no primeiro lugar desta fase principal. Celtic 4, Trek 2, Maccabi 0, Bolonha 3. O Basileia perdeu em casa com o Vitória Pilsen por 1-0, o penúltimo adversário do Porto nesta fase principal. Ainda Midtjylland 2, Dinamo Zagreb 0. O Ludogorets ganhou ao Nice por 1-0. Nottingham Forest 4, Ferencváros 0. Sturm Graz 1, Brann 0. O Steaua e o Fenerbahçe empataram a 1. O Stuttgart ganhou por 3-2 diante do Young Boys. Panathinaikos empatou a 1 diante da Roma. A Roma segue também no oitavo lugar, portanto, in extremis, a equipa de Gianpiero Gasperini a garantir o passaporte para a fase seguinte. Depois, empate a 0 na Holanda entre Go Ahead Eagles e Sporting Braga e o Genk ganhou ao Malmo por 2-1. Resultados desta oitava jornada. Na classificação, podemos ver aqui as duas equipas portuguesas, o Porto e o Sporting Braga, logo seguidas. Quinto para o Porto, sexto lugar para o Sporting Braga. A lista de 8 primeiros classificados tem o Olympique de Lyon de Paulo Fonseca, o Aston Villa do Unai Emery, o Midtjylland, o Betis, que está no quarto lugar e acaba no quarto lugar. Depois as duas equipas portuguesas, o Friburgo e também a Roma. Nota aqui ainda para os 8 primeiros, portanto temos uma equipa de França, uma de Inglaterra, uma de Espanha, duas de Portugal, uma da Alemanha e uma de Itália. A exceção aqui a equipa dinamarquesa do Midtjylland, portanto os principais campeonatos, e Portugal é a única equipa destes principais campeonatos que tem aqui dois conjuntos nestes 8 primeiros lugares. Depois, na classificação, na restante classificação, temos aqui as equipas apuradas para o play-off do nono lugar. Estes aqui serão cabeças de série: Genk, Bolonha, Stuttgart, Ferencváros, Nottingham Forest, Vitória Pilsen, Estrela Vermelha e Celta de Vigo. São as equipas que são cabeças de série no play-off. E depois PAOK, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, o Dinamo Zagreb e também, uma das surpresas, o Brann da Noruega, eliminados. Talvez o destaque aqui para o Feyenoord, é uma das surpresas. O Glasgow Rangers também cai, portanto fica fora das provas europeias esta temporada. E depois outras equipas também, mas que se calhar também que não tinham aqui grandes expectativas, acabam por ficar fora desta Liga Europa. Vamos aos golos dos jogos, só do jogo do Futebol Clube do Porto, que o jogo do Sporting Braga não teve golos, como vimos. Olhamos então para os golos do Estádio do Dragão. O Porto ganhou por 3-1 à equipa do Rangers. Ora, vamos lá analisar o que se passou, quer no Dragão, quer também nos Países Baixos, sempre com janela aberta para o Dragão, para a conferência de imprensa de Francesco Farioli, e sempre com janela aberta também para o X. Portanto, dê a sua opinião sobre o apuramento do Porto, sobre o apuramento do Braga e, sobretudo, também sobre esta semana fantástica para o futebol português, porque das 4 equipas, 3 apuraram-se diretamente, portanto, entre os 8 primeiros, e o Benfica consegue chegar ao play-off num cenário quase impossível, mas a verdade é que chegou e está também, então, na luta por um lugar depois nos oitavos de final. Ora, Luís, queres começar? Antes de olharmos aqui para os jogos com mais pormenor, é a prova que, se calhar, a nossa Liga não é assim tão pouco competitiva como se diz, e que temos armas para lutar com as principais equipas da Europa, ou não? Boa noite. Passas a bola a alguém que está farto de dizer isso, e normalmente não vou na... Não gosto, não sou apologista desta conversa, respeito quem a tem, de que não somos competitivos na Europa, de que não temos intensidade e físico para competir com outras equipas e que há países que nos estão a passar à frente. Não é verdade, na minha opinião não é verdade. Os números hoje em dia também o continuam a sustentar, porque não vejo equipas a fazer o que o Sporting fez, por exemplo, de outros países. Vejo a fazer uma vez, ganhou um jogo, é verdade. Mas o país que tem tido recorrentemente equipas em quartos de final, em oitavos de final, em quartos de final, para além dos top 5, é Portugal. Não é a Holanda, os Países Baixos, que tiveram uma vez o Ajax, nem é a Bélgica, que nunca teve ninguém nos quartos de final, salvo erro. Nos oitavos de final, quando teve, o Benfica passou por cima de forma clara. Na Liga Europa, acho que Porto e Braga cumpriram.
QB. Era isto que esperavas, ou seja, não é um grande feito, é quase o obrigatório, Sim, não é? eu acho que o Porto é top 2, top 3 Liga Europa, e mesmo assim ficou à frente, por exemplo, da Roma. Acho que o Porto não tem a obrigação de ganhar, mas é um dos candidatos e acredito que mais lá para a frente vá ter outro empenho, e por isso Farioli fez uma boa gestão. O Braga hoje devia ter ganho, tinha condições para isso, mas cumpriu os objetivos mínimos também, passou para os oitavos e é uma grande campanha das duas equipas portuguesas. Pena não ter ninguém na Conference League, mas nesse caso não teve a ver com qualidade, teve a ver com um jogo mau do Santa Clara, que acabou por deitar por terra, porque quem viu os 180 minutos percebeu que o Santa Clara era a melhor equipa do que a equipa da Irlanda. Sim. Márcio, olhando aqui para as duas equipas de hoje, era o que esperavas no início desta Liga Europa, portanto que o Porto e o Sporting Braga, neste final do mês de janeiro, quando terminasse esta fase principal, estivessem nos 8 primeiros, ou achas que superaram as expectativas? Boa noite. Porto sim, Braga tinha algumas dúvidas, porque entendia e entendo ainda, que existem equipas com outros argumentos. Mas o Braga fez uma Liga Europa muito meritória e acaba com 17 pontos, de resto os mesmos que o Porto, e consegue ficar nos 8 primeiros. Eu acho que é um grande feito para o Braga, não era uma obrigação. O Braga tinha sim que discutir a passagem, mas não era vergonha nenhuma se discutisse a passagem. Sim, se ficasse em 10º primeiro, não é? Por exemplo, o Porto não, o Porto tem outras condições, também tem outra história, e o que está a fazer na Liga Portuguesa, ao dia de hoje, não surpreende ninguém que esteja entre os 8 melhores da Liga Europa. Portanto, para te responder diretamente, Porto sim, Braga tinha algumas dúvidas. João, e conseguem outra coisa muito importante nesta fase da época, estas duas equipas, que é tirar aqui 2 jogos ao calendário. Portanto, quer o Porto, quer o Sporting Braga, ficam livres desse percalço, não é? E o Sporting também. Portanto, E o Sporting também, naturalmente. É o Benfica só que tem que fazer mais esses 2 jogos. Foi uma jornada a todos os títulos absolutamente fantástica e, portanto, nós temos que ver isso também com alguma frieza, porque, assim, a mesma frieza que temos que ter nos momentos maus, sendo que aquilo que se passou era expectável. Ou seja, daqui a 2 anos, quando Portugal tiver mais 2 equipas diretas na Champions e mais uma a disputar o qualifying, podendo ter 3 na Champions, obviamente que os pontos vão ficar mais difíceis, vão ficar mais caros. E, portanto, É um ciclo normal, não é? É normal. Aliás, este ciclo, como eu já aqui disse N vezes ao longo destes últimos anos, é muito democrático, porque tu estás com as equipas em baixo, vais para as provas mais fracas, tens tendência a fazer mais pontos, os outros estão melhores, vão para as provas mais fortes e têm tendência a fazer menos pontos. Felizmente que em Portugal este ano viveu-se até Mas tu achas que podemos dar esse salto, que é meter mais equipas nas provas mais difíceis e continuar a fazer pontos? Essa é que é a grande questão, ou o grande desafio, talvez, não é? Olhando para a gestão que vejo, por exemplo, no plantel do Futebol Clube do Porto este ano, com uma ambição permanente sempre à final plantel, que tenho visto na construção do plantel do Sporting, na inquietação que estou a ver no Benfica. Eu acho que as equipas portuguesas têm estado a investir. Ou seja, nós não podemos duvidar da qualidade do projeto desportivo. Podemos depois tentar falar, mas não é este o espaço, o que é que isso implica do ponto de vista da gestão financeira. Isso é outra coisa. Agora, do ponto de vista desportivo, nós estamos com equipas, e é claro que o Benfica, Porto e Sporting acima das outras, mas até o Braga, com projetos muito interessantes na Europa ao mais alto nível. Portanto, sim, a resposta é, acho que podemos olhar para o futuro com muito otimismo. E, portanto, e olharemos tanto mais quanto nós pudermos olhar para o modelo de competição que temos em Portugal, neste momento, e afinarmos isso. Eu continuo a achar que a nossa Liga pode ser mais competitiva. Nós vimos na Taça da Liga o que é que vimos o Vitória fazer. Eliminar o Futebol do Porto no Dragão e depois na própria competição ganhar o Sporting e ganhar ao Braga com a reviravolta. Ou seja, quanto mais vezes as equipas mais fortes jogarem umas com as outras, melhor para o campeonato, melhor para a emoção, melhor também para a parte financeira. Tem que se encontrar uma forma de lidar com isso. Agora, acho que os sinais são todos positivos e, portanto, a resposta à tua pergunta, porque tem muito a ver com a forma como os grandes, as equipas portuguesas maiores lidam com o mercado e com a construção de plantéis, sim. Acho que nós temos todas as condições. Vemos, o projeto do Sporting é muito ambicioso, o do Futebol Clube do Porto este ano, em poucos meses, deu a volta a uma situação extremamente difícil, e o Benfica também está nesta lógica. Percebeu-se nestes últimos 2 jogos, tanto em Turim, naquela derrota, como agora com o Real Madrid, que é uma vitória absolutamente sensacional, no qual eu não acreditava, que o plantel é melhor do que aquilo que parecia até agora, e com retoques pode ficar mais forte. Ora, isso significará que, em
termos europeus, se pode competir de igual para igual com a maior parte das equipas. Repara, o Sporting tem mostrado isso. E mostrou isso agora na Liga dos Campeões. Não te anticipes ao tema que vamos falar. Não vou antecipar. Com problemas de lesões graves, naquele jogo decisivo, agora com o Bilbao, teve que mexer nos dois. Sim, o Gonçalo Inácio, portanto, tudo isso mostra que o plantel é sólido. E depois há outra coisa que eu gosto muito de ver. Se tu olhares ontem para os momentos depois da vitória, para os festejos do Sporting e do Benfica, vês que as equipas também têm bom ambiente. Isso é muito importante. Portanto, não é só a questão da estratégia, da tática, dos jogadores, é também do ambiente que se vive. Acho que as equipas portuguesas estão muito bem em muitos aspectos e, portanto, eu aguardo com alguma expectativa esperançosa os próximos anos, como já achava que nós íamos inverter aquele ciclo mau que coincidiu com a criação da Liga Conferência, onde a Holanda, os Países Baixos chegaram a jogar com 2 e com 3 equipas e nós estávamos com as nossas na Liga dos Campeões. Flávio, o que é que te pareceu olhando aqui mais para o Futebol Clube do Porto e para o Sporting Braga, que jogaram hoje, este apuramento direto das duas equipas para a próxima fase? Boa noite, eu partilho um bocado das palavras do Márcio, principalmente em relação ao Braga. O Porto acreditava que pudesse ficar e tinha todas as condições para passar nos 8 primeiros. E do meu ponto de vista, o Braga, não pelos indicadores que o Braga me deu no início da época, com um treinador novo, com uma revolução no plantel, digamos assim, naquilo que o seu jogo estava a apresentar. Portanto, isso levava-me a ter algumas dúvidas daquilo que a equipa pudesse fazer nesta competição. O que veio provar que eu estava errado, porque onde o Sporting Clube de Braga deu uma resposta sempre afirmativa foi nesta Liga Europa. Enquanto que no campeonato, aqui um bocadinho altos e baixos, na Liga Europa conseguiu sempre dar respostas positivas de grande nível, o que o leva a passar com todo o mérito nos 8 primeiros classificados. Portanto, o Futebol Clube do Porto acho que tem todas as condições para fazer e continuar na prova até muito longe. Considero uma das boas equipas. O Sporting do Clube de Braga, aquilo que está a fazer, com uma equipa já mais consolidada, com Carlos Vicente também aqui e a par do Futebol Clube do Porto, com Farioli também sempre a fazer esta gestão campeonato de Liga Europa, campeonato Liga Europa, fazem muita gestão aqui do seu plantel, pondo toda a gente em alerta máximo e em condições para jogar. Eu acho que isso também é de valorizar por parte dos treinadores. E, portanto, foi a todos os níveis excelente o que é que as equipas portuguesas fizeram nesta semana. O João já tocou aqui na questão do ranking. Este ano, a pontuação que as equipas portuguesas... Já vamos atualizar também? Daqui a pouco. Salvo erro, só a Inglaterra e a Alemanha é que estão à nossa frente. Portanto, nós neste momento estamos à frente de Espanha, de França, de Itália. Portanto, muito por fruto deste grande desempenho que temos feito até agora. Olhando aqui um bocadinho com mais pormenor para os dois jogos, começando com o jogo do Porto. O Porto não entra bem no jogo, portanto sofre um gol logo no início do Glasgow Rangers, mas eu dá-me a ideia que deu a volta até com alguma... Vou dizer aqui facilidade, pode ser mal interpretado, mas com alguma tranquilidade. E, portanto, acho que ao intervalo já tinha o assunto mais ou menos encaminhado. A gestão de Farioli, não sei quem é que quer começar, nesta Liga Europa, entre a Liga Europa e Campeonato, na vossa opinião, foi perfeita? Os números dizem que sim, não é? Uma equipa que se apura nos 8 primeiros, que está à frente no campeonato, com um empate e o resto tudo vitórias, eu acho que não há ninguém que tenha a coragem sequer de dizer que ele gera mal o seu plantel, principalmente se tivermos em conta a utilização dos jogadores que jogam menos. Portanto, mesmo esses jogadores têm muitos jogos e muitos minutos. E depois, colocar toda a gente em alerta permite-lhe isto, permite todos os jogadores sentem-se importantes, sentem-se valorizados e quando são chamados a dar a resposta, quer os jogadores que não jogam tanto quando são titulares, quer aqueles que têm que entrar no jogo para alterar qualquer coisa, eles acrescentam sempre e entram sempre com muita vontade. Hoje não foi necessário, era só preciso manter a bitola que estava em ritmo de gestão,
mas na primeira parte, deixa-me dizer que eu não gostei muito da reação do Porto ao golo sofrido. Os primeiros 5, 10 minutos pareceu-me o Porto algo confuso. Mas não ficaste sempre com a ideia que o Porto é muito melhor que este Rangers? Muito melhor, mas estes jogos contra equipas que já não têm nada a perder, que estão completamente descomplexadas, que jogam o jogo pelo jogo e não se preocupam muito com o resultado, às vezes criam aqui alguma intranquilidade, mas o Porto faz por acontecer. E o que eu quero dizer com isto é que depois tem jogadores na frente que continuam a chamar muito a responsabilidade a si, o 1 para 1, o jogo direto, essa variabilidade no jogo do Porto que faz com que seja tão difícil a última linha defensiva do Rangers, neste caso, perceber se chega perto, se controla a profundidade, e é isso que faz com que o Porto dê a volta ao resultado, e depois a partir do intervalo joga-se o jogo que Farioli quer jogar. E o jogo que Farioli quer jogar é dar minutos e continuar a dar competição a todo o plantel. E fê-lo muito, muito bem. E o Luís, até deu para descansar Froholt, por exemplo. Saiu, sei lá, 67. Não é? Portanto, eu parece-me uma gestão muito equilibrada, pelo menos nesta primeira parte da época do Farioli. Não? Nós não temos os dados de GPS e de cansaço que os jogadores têm. O Froholt saiu a semana passada do jogo da Chequia com uma pancada, mas pareceu-me traumático, foi um pontapé, deu por jogar pelo Gil Vicente, já não acabou o jogo com o Gil Vicente, foi substituído pelo Eustáquio nos minutos finais e hoje foi gerido outra vez. Mas aquela gestão Alain Varela, Rosário, que hoje em dia para nós já não é surpresa, o Tiago Silva não jogar Liga Europa, vai passar a jogar a partir de agora, faz descansar, vai estar fresco no campeonato, o Martim não jogou hoje a titular, vai rodando os extremos, vamos ver se Pietruszewski, que também quando... Se entra na rotação, não é? Na Liga Europa, que ele não estava inscrito. Samu tem sido talvez o jogador com menos, mas vai chegar-me ao fim hoje, já vamos falar disso. E há Denis Gul, que até tem entrado bem. Portanto, o Porto tem gerido, parece-me bem, o plantel. Teve aquela semana de início de janeiro em estágio, que eu acho que foi boa para o Futebol Clube do Porto. Portanto, desse ponto de vista, nada a apontar a Farioli da gestão. Acho que não há aqui motivos para o Porto se queixar do calendário neste ponto de vista. Vocês olham para o Porto, nesta altura, agora que acabou a fase principal, como candidato a ganhar esta Liga Europa? Sim, eu ia começar por aí, porque os adversários que vêm a seguir, o Porto e o Braga, se repararem na tabela, ficaram emparelhados. Portanto, até à final não se podem encontrar. E vão jogar se encontraram numa final. Sim, e vão jogar contra os dois, vão jogar contra um destes 4 adversários. Amanhã é o sorteio. Ludogorets, Ferencváros, Celtic de Glasgow e Stuttgart. Portanto, parecem-me equipas à altura. O Stuttgart talvez a maior... Eu diria evitar aí o Celtic e o Stuttgart. A escolher, não é? Sim, mas evitar... O Braga já foi ganhar ao Celtic Park numa época atípica esta do Celtic, terceiro na Liga Escocesa. Não me parece... Aliás, o Porto despachou o Rangers, que nesta altura já está à frente do Celtic. Portanto, tirando o Stuttgart, que pode ser mais difícil, acredito. Ou seja, com o Braga talvez 50-50, com o Porto dou favoritismo ao Porto, mas acho que é um caminho até aos quartos de final que as duas equipas podem ter razões para sorrir, sim. É que nós olhamos para esta Liga Europa, portanto, esta boa Liga Europa das duas equipas, mas acho que o que ainda dá mais esperança é olhares para a frente e perceberes que há aqui um caminho que se pode fazer até, não vou dizer até à final, porque se calhar já está a pôr a carroça à frente dos bois, como se costuma dizer, mas acho que há aqui boas expectativas. Não estou a dizer que um é tão favorito como o outro, acho que o Porto tem mais ferramentas, mas acho que as duas equipas portuguesas podem chegar mais longe nesta Liga Europa, não é? Sim, eu desde o início da competição que olho e acho que o Futebol do Porto tem que ser apontado como um dos favoritos. Quer dizer, está aqui o Aston Villa, que é obviamente um adversário. O Lyon está muito bem também. O Lyon também, obviamente. Enfim, a Roma, sim. Também. O Betis é sempre um adversário muito incómodo. Mas vem aqui alguma equipa daquelas de... Melhor que o Futebol do Porto? Não. Nem é só melhor, é aquelas equipas que dizemos, de cara é uma equipa de Champions. Algumas normalmente estão lá, não é? Que são uma Liga Europa diferente da do ano passado. Com esse peso todo. O Aston Villa, por aquilo que está... Mas é uma equipa recente de Champions, que está a fazer este ano, podes dizer assim, está aqui uma equipa que podia estar na Champions, como o Futebol do Porto podia estar. E a Roma também. Estou a dizer, sei lá. Não vejo nenhuma equipa... Chelsea, como já teve. O ano passado, a final, foi Tottenham Manchester United. Mas o que sobretudo não há é uma equipa que tu possas dizer, esta equipa, até pelo plantel, é melhor que o Futebol do Porto. Não vejo nenhuma equipa que seja melhor, ao mesmo nível. E, portanto, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Porto vai ganhar? Não, mas que o Futebol do Porto é uma das equipas que pode ganhar. Eu o Braga não o vejo completamente nesse patamar. Com toda a franqueza, tenho que o dizer, posso ser surpreendido, como já foi agora com os 4-2 do Benfica ao Real Madrid. Sim. Mas, visto
à distância, não tem as mesmas armas, mas acho que pode fazer uma boa competição. E sobretudo, vamos lá ver, se alguma coisa nos distingue, por exemplo, dos Países Baixos, é que nós no século XXI já tivemos 4 equipas em finais europeias. Tivemos o Sporting, que perdeu em Alvalade, aliás, tivemos o Braga a jogar com o Futebol do Porto e tivemos o Benfica também. Portanto, o Braga tem uma equipa que pode ir longe. Depende também das circunstâncias. Não tomemos como ponto de comparação o que fez hoje. Hoje tentou fazer. Só há um remate enquadrado com a baliza em todo o jogo. O Braga acho que fez QB, não é? Sim, fez para garantir aquilo que já estava. Era a única equipa. O Porto não estava nos 8 primeiros antes do início da jornada de hoje. O Braga estava, fez um jogo para isso. Portanto, eu acho que é uma competição onde podemos ter 2 equipas a ir longe. O Futebol do Porto, à partida, parece-me capaz de vencer e chegar à final. E acham que vai passar a ser um objetivo da época do Porto? Ou já era? Essa é a minha questão, não é? Eu vejo que, pelas contratações que o Futebol do Porto está a fazer, é para isso. É para atacar. O Tiago Silva, o Moffi, sobretudo esse, o polaco. É Moffi ou Mufi? Vamos lhe perguntar. Pois. Mas querem assumir Moffi ou querem assumir Mufi? Só para dizermos todos igual. Moffi? Vamos a Moffi, ok. E depois só dizer uma coisa, que é, para terminar, que é alguém que elogia muito a gestão, como eu, acho que o Fadiola tem feito uma gestão fantástica. Quanto mais tempo ele der ao Rodrigo Moura em alta competição, como se viu hoje, melhor para o Futebol do Porto. Mas não há melhor para a tua opinião também, não é? Mas não há um jogador no Futebol Clube do Porto que hoje se possa dizer talvez injustiçado por não ter minutos, ou por não jogar, ou que não foi aproveitado. Hoje o Pablo Rosário é a primeira vez que não é salvo erro titular na Champions este ano. Na Liga Europa. Sim. E, portanto, ou seja, a gestão tem sido, tanto na competição europeia como a nível nacional, no sentido de criar aqui uma espécie de 16, 17 titulares. Eu acho que o jogo do Dragão contra o Sporting vai definir muito a forma como o Porto vai olhar para a Liga Europa. Queres explicar? Sim, porque se ganhando, fica com caminho aberto para... Arrumou o campeonato, é isso que queres dizer, não é? Sim, para mim sim. Isto estamos a falar, se chegar a esse jogo, com a diferença que está. Exatamente. Portanto, ganhando ao Casa Pia e o Sporting ganhando ao... Ainda faltou outro jogo, pensou? Não, é Casa Pia agora e depois é Dragão. Pronto, Depois recebe o Nacional, não? Sim. O Sporting recebe o Nacional e vai ao Dragão. o meu ponto é esse. Eu acho que o Porto pode... O Porto só recebe o Casa Pia e depois joga logo o Sporting. Sim. Vai ao Casa Pia, vai ao O Casa Pia. Sporting pelo meio tem o jogo da taça com o AVS. O meu ponto é esse, se o Porto chegar a esse jogo, e bem lembrado, com esta vantagem, e se efetivamente conseguir vencer o Sporting em casa, acho que o Porto fica com 10 pontos de avanço. campeonato de ganho, mas fica com estrada aberta e pode olhar para esta Liga Europa fazendo a mesma gestão que está a fazer agora. A minha dúvida é esta, se o Porto não conseguir ganhar ao Sporting, imagina que o Sporting ganha no Dragão, eu tenho sérias dúvidas, e é uma dúvida apenas, se esta gestão continuará a ser feita ou se Farioli não terá outra forma de olhar para o campeonato, com esta pressão extra que pode ter dessa suposta derrota. Isto são tudo cenários, são tudo... Sim, mas é uma boa... Alguém tem resposta para esta dúvida do Márcio? Portanto... eu vou responder, percebendo o que o Márcio diz, eu acho que a Liga Europa... Repara, então estavam ali os 4 adversários que o Porto vai jogar e estamos Mas a falar... seguir, Luís, a seguir também já tenho aqui, é Ferencváros, Panathinaikos, aqui o Nottingham Forest que pode... Mas amanhã no sorteio já vai ficar tudo mais claro. Sim, mas o que quero dizer é que fica já emparelhado até à final. Sim. Mas estes jogos com uma destas 4 equipas já são em março. E já é um mês depois do Porto Sporting. Portanto, estamos a falar, nós não sabemos como é que vai estar. Se o Porto estiver na mesma 7, 8 pontos, ou se mantiver os 7 que tem agora, são 7, mas com menos 4 jornadas para fazer. É completamente diferente. E, portanto, eu acho que o Porto, mesmo com a rotação que tem feito com estas equipas, pode passar e depois está nos quartos de final. E a partir daí não podes olhar a não ser para a final. Eu acho que o Porto deve olhar para tentar ganhar a competição. Se não ganhar, não será fracasso. Dependendo de como cair. Isso estás a dizer, lembro-me aqui no programa, nós temos aqui algumas dúvidas das equipas portuguesas apostarem ou não nestas competições. Eu lembro que aqui haveria uma discussão aqui grande. Mas, Flávio, pegando nisto que o Luís está a dizer, eu acho que é importante, que é... Eu acho que quando tu chegas, por exemplo, aos quartos de final, já não vais gerir, acho eu, quer dizer, já chegaste até aqui, vais tentar ganhar, acho eu, não sei. Eu acho que não sim, dá para gerir, isso não dá para gerir, claro. Depois estás nos quartos, depois vamos tentar ganhar, não é? É muito mais fácil, obviamente, se ganhar o Sporting, fiquem com condições de fazer outra gestão. Mas
o Luís chamou ali a atenção para os timings. Mesmo não acontecendo isso, por exemplo, havendo um empate, acho que o Futebol do Porto tem hoje, neste E atenção que vai ter meias finais da taça. tem plantel. O Sporting também. Não? Quer dizer, com o Sporting, Tem plantel o Sporting para não gerir ganhou este óbvio. período temporal com toda a ambição. E eu não sei se vocês concordam. Ou seja, este ataque do Futebol Clube do Porto ao mercado em janeiro foi para isso. Eu já disse isso. Não é? Mas foi. Mesmo com o peso dos jogadores que contratou. Portanto, Mas não tinha, imagina, tinha que contratar, isto é, tinha uma lacuna na zona central com a lesão do Deon Pérez. Tinha uma lacuna na frente com a lesão do Diogo. Mas vou-te fazer a tua pergunta ao contrário, que é, imagina que o Porto, neste mercado de janeiro, portanto, estava a fazer o que fez até agora e não mexia. Tu achavas que o Porto não tinha equipa para... Não continuava a ser o altamente favorito a ganhar o campeonato? Sim, acho que sim, mas acho que o Tiago Silva acrescentou mais qualquer coisa ao Porto, ou pelo menos deu uma solução à esquerda diferente de... Se bem que ele hoje dá uma resposta, faz um golo de calcanhar, meio de calcanhar. Isto é de quem está alegre, de quem está confiante, de quem não tem medo de perder o lugar. Eu acho que esta é uma boa maneira de olhar para esta equipa do Porto. Ali toda a gente sente que tem o seu espaço. E a minha dúvida é só essa... Mas tem a ver com o desenrolar do campeonato, porque eu não consigo responder se para o Porto, nesta altura, é mais importante ganhar uma competição como o campeonato, que é sempre a prioridade dos clubes portugueses, ou se, estando nessa fase mais adiantada da Liga Europa, obviamente que é para ganhar e o Porto não entra em jogo nenhum para perder. O que eu quero dizer é que se tiver um jogo importante no campeonato e um jogo importante na Liga Europa, que vão ser todos a partir dos quartos de final, qual será a equipa mais forte? Joga aonde essa equipa? O problema é qual é a equipa mais forte do Porto. Esse é o ponto. E salientar que tanto pela via do campeonato como pela via da Liga Europa é possível ir à Champions. E a pergunta é boa, que é qual é mais importante, o campeonato ou a Liga dos Campeões? Não se consigo responder. Mas eu vou-te responder. Eu acho que nesta altura, dentro do Porto, o mais importante é ser campeão. Daqui a 10 anos será mais importante ter ganho a Liga Europa nesta temporada. Porque o Porto, desde que ganhou a última Liga Europa, já ganhou vários campeonatos. Mas toda a gente fala da última Liga Europa conquistada, não é? Estamos a falar de um título europeu. Mas a prioridade vai ser sempre, eu acho. Flávio, eu vou sempre mas a probabilidade, como a probabilidade é mais pequena da Europa... Só é a prioridade pela questão financeira. Porque senão, obviamente que as competições europeias têm sempre outra grandeza. Tu achas, mas eu percebo o que é que vocês estão a dizer, mas não acham que para o Porto ser campeão, o Porto não é campeão há algum tempo, não é? Claro, acho que uma coisa, sei lá, é ganhares, nos últimos 4 ganhaste 3, pronto, ok, não ganhas este ano, mas apostas na Liga Europa. Mas naqueles vídeos... Vilas Boas têm esse peso. Naqueles vídeos... Tem esse peso em cima, claro. E depois nem é outra coisa. Uma coisa é não ganhares o campeonato porque... Foi muito. Assim, se não ganhar o campeonato, o Porto quer dizer que perdeu 7 pontos, pelo menos. Quer dizer que perdeu o campeonato. Não é? Mas, Miguel, deixa-me só aqui descodificar isto que o Flávio disse e que me parece importante, que é, há razões externas desportivas, que os sócios do Porto e adeptos querem ganhar o campeonato, mas também há razões internas, ou seja, houve uma liderança muito forte do futebol do Porto nos últimos 40 anos e podia-se ir a pensar, o Porto agora nunca mais ganha. E passado... Eu lembro do que é que se dizia, que o Porto ia passar muito tempo sem ganhar. E repara, houve aqui um ano que é normalíssimo. O Sporting, Frederico Holandas no Sporting também até teve mais que um, acho que um ano. E, portanto, no final do ano, o Futebol do Porto ser campeão e fazer uma grande Liga Europa... Mas ganhar uma Liga Europa ficava mais distante. Eu isso, na verdade, é assim. Eu olho para a Liga, percebo a importância que... E se estivesse a dirigir um clube em Portugal... Eu queria ir à Liga dos Campeões, estamos a falar logo de 50 ou 60 milhões. Isso e já agora, do ponto de vista do futebol português, se o Porto ganhar a Liga Europa, se me classificar, ou seja, entra como vencedor da Liga Europa e abre mais uma vaga abaixo. Exatamente, era bom para todos. Por isso é que esse é um aspecto muito importante, que é nós começarmos a ver as competições europeias como fundamentais para o futebol em Portugal. Porquê? Porque, inclusivamente, um outro modelo competitivo que se encontra para a Primeira Liga pode passar pelo financiamento dos clubes que não vão estar na fase final através de mecanismos que tenham a ver com os dinheiros que vêm da Europa conquistados diretamente pelos clubes nas competições europeias. Que agora não foram aprovados. Sim, mas quer dizer, tudo isso estará em jogo. Portanto, é muito importante, quando se olha para isto, como adepto do futebol, eu preferia ver o Sporting ganhar a Liga dos Campeões ou o Benfica, o Porto ou o Braga ganhar... Mas aí a pergunta é diferente. Mas a Liga dos Campeões é diferente. E atenção a uma coisa, nós estamos aqui e até fui eu que puxei porque é a minha forma de ver a questão do Porto jogar agora com o Sporting em casa. Mas o Porto, à semelhança de outras equipas
portuguesas e até recentemente, como o próprio Porto, o Benfica também já o fez, pode perfeitamente deixar esta questão em aberto até ao fim da época e estar Ganhar nas as 3 duas? frentes e ganhar 2-3, 3-3. Portanto, é perfeitamente Tem plantel para isso. legítimo. A pergunta do Miguel tem a ver Exatamente. com isso. Acho que o Porto se prepara para isso. Eu só tentei fracionar aqui a questão porque eu acho que vai ser muito importante o jogo do Sporting no Dragão. Também acho. Para o Porto olhar para a época com outro, não é que não esteja desafogado, mas com a cabeça mais focada se calhar na Europa, porque Márcio, o campeonato e já agora, tem uma não almofada é só diferente. importante para o Porto, é importante para o Sporting, que vai jogar esse jogo, e para o Benfica, que não está nesse jogo. Precisamente. Ou seja, o resultado desse jogo vai condicionar a forma como, por exemplo, o Benfica vai olhar para a competição com o Sporting, pelo segundo lugar, que é o que me parece, visto agora, que é o mais provável. Não é? Partindo do princípio que o Futebol Clube do Porto é mega favorito a ganhar, se, por exemplo, o Sporting sair derrotado ou com o empate do Dragão e o Benfica ganhar os seus jogos, Aproxima-se, claro. e isso mexe também com a forma como o Sporting e o Benfica vão olhar para a Liga dos Campeões. Portanto, não é só, digamos, o tempo próximo do Futebol Clube do Porto que está em causa, é dos 3 grandes e da forma como eles vão lidar com Mas a época. eu percebo a questão, só que olhando ao Benfica e ao Sporting, eu acho pouco provável que ganhem a Liga dos Campeões. Olhando ao Porto, eu vejo o Porto como uma equipa candidata a ganhar a Liga. E acho que as outras a Liga equipas olham para o Porto assim. Portanto, eu acho que, se, sei lá, se estiverem em Itália e em Espanha com este programa, a perguntar quem são os favoritos. Percebendo a questão acho que do vão Dragão, apontar ao João, Porto, que vai ser importante também Liga para Sporting e Benfica. Agora, eu acho é que eles nunca podem olhar para a Liga dos Campeões da mesma maneira que o Porto vai olhar para Mas eu a Liga Europa. gostaria, sinceramente, que tanto o Sporting como o Benfica olhassem para o que falta com a mesma ambição que o Benfica encarou o jogo com o Real não tem Madrid. Sim, o Sporting com o eu Paris lembro-me, Saint-Germain. tem que fazer Agora, é mais difícil. não é? O João sempre defendeu que as equipas deviam, obviamente, encarar assim, com E o Benfica ainda com mais, esta coragem, e o Benfica, com esta ambição. O Benfica ainda mais tem que fazer isso. Se o Benfica está a esta distância de conquistar o campeonato, obviamente que tem que olhar para a Liga dos Campeões não como um objetivo, mas como uma prova em que, com o sorteio certo, a posterior... Portanto, o sorteio certo é Inter ou Real Madrid, não é? Está bem, mas... Neste momento é isto. Eu estava-me a referir mais à frente. E há uma outra dimensão que os clubes portugueses não podem esquecer, que é olharem para o Mundial. A participação no próximo Mundial tem muito a ver com os pontos que se conseguem agora, que são iguais na Liga dos Campeões ou na Liga Europa. Mas esta... E no último Mundial teve o Benfica e o Futebol Porto. Porto, por exemplo, o Sporting e até o Braga podem olhar para isso, embora para o Braga é mais difícil. Só podem ir 2 de cada país. Sim, claro que sim. É difícil. Mas pontuar muito. Mas eu estava a dizer é que esta resposta a qual é que é a competição, será que o Porto vai apostar em algumas? Eu acho que este é respondido pelo ataque ao mercado do Porto. Portanto, acho que o André Vilas Boas, se estivesse aqui, responderia. Eu acho que basta ver o que nós fizemos no mercado. E nunca vai deixar cair Porque eu acho que... resposta... Não, mas acho que, ou seja, acho que é um sinal que ele dá. Vamos ouvir Farioli e já continuamos aqui a conversa. Pode ser que ele responda. Atribui Vamos a tentar consistência da equipa saber se como vai falar fator também essencial de para hoje, Moffi. porque foi muito consistente com bola na primeira parte, muito consistente sem ela na segunda. Obrigado. Yeah, I think your analysis is absolutely correct. A análise do jornalista é correta. But in the first mistake we conceded a goal. Ora, no primeiro erro do Futebol Clube do Porto, o Glasgow Rangers marcou. There is a big possibility to concede an opportunity that could cost a goal, but I think the reaction has been brilliant. A reação foi brilhante. We had few opportunities already before the goal, at least one A equipa teve oportunidades antes de marcar o gol. could put us in a leading position. We draw, we make the 2-1 and the 3-1, and this one of course help us to put Com o the game empate, com o 2-1 e com in o a certain 3-1. direction. I think we had, as you said, interesting combination. The action of both action of the goal of Rodrigo and the goal of Francisco are two very interesting situation of building up. E com a equipa, o primeiro e o segundo golo foram situações interessantes construídas pela equipa. With this quality and this concept, we had to defend a bit lower because it was difficult to keep the same intensity. Depois a equipa teve de defender um pouco mais baixo, porque é difícil But também. we managed well to defend our own half, and yeah, definitely the result is an important one. Resultado é o important for importante. Porto and important as well for Portuguese football. I think this is E é importante para o Porto e para o futebol português também.
estar nesta fase da Liga Europa entre os 8 primeiros. Vamos a mais uma questão. No seguimento disso mesmo, já falou um pouco sobre isso na Flash, foi uma jornada muito boa para Portugal, as equipas seguem todas em frente. Isso dá ainda mais valor à prestação do Porto no campeonato, por exemplo? But for me, yes. If you remember yesterday in the press conference, I think I had to make a small statement about this one because there is the feeling that the games are easy and you know, there is like a carpet for us. The reality is completely different. Portanto, Farioli diz que não concorda com essa ideia que os jogos são fáceis para o Futebol Clube do Porto e que se estendeu uma passadeira para o Porto ser campeão, que os jogos são todos difíceis. The next round, one direct one through the playoff of the Champions League. Braga in the top 8, us in the top 8. So I think says a lot about the level of Portuguese football. E que isso transmite o nível do futebol português, que conseguiram as duas equipas da Liga Europa e as duas da Champions. And to me, it doesn't say anything, but anything more. But I think it's good to have this one as a reminder, because Mas é bom para honestly, para lembrar it's clear que that we are doing something quite special. Que algo está a ser bem feito no futebol português. Francisco Farioli, olá, boa noite. Samuel Santos, Mais Futebol. Olhando precisamente para a Liga Europa, o Porto só volta a jogar em março. O que é que vai permitir ao Porto melhorar, sobretudo na reação defensiva? Porque na Liga Europa temos visto um Porto talvez menos pressionante em alguns momentos, algo diferente da Liga. Concorda com esta análise? Yeah, could be that there are maybe small differences. In reality, when you play every Há 2 diferenças, ou pode ser pelas diferenças que há relativamente à realidade em que jogas e às equipas contra quem jogas. But sometimes mental. Let me say more mental than physical, because physically these guys are doing really good. Acho que muitas vezes também é mais mental do que físico. They are really connected, but the way we play is very demanding. I mentioned this one yesterday. For the way that we approach the matches, for the aggressiveness. As exigências também são diferentes das duas competições. Waiting for the others to come. We always go in the opposite half, try to recover the ball really high. Not many times we find teams that they want to play, so there are many moments of long ball and dirty balls. So fala aqui dos momentos diferentes muitas vezes do jogo. It's what sometimes make you feel that the intensity maybe drops a little bit. In reality, I think our games are fala também da questão da intensidade que é diferente. Is really positive, but for sure there are many things that we have to improve, and now. Mas há várias coisas que é preciso melhorar, obviamente. We will not play the playoffs. We will have to clean week to work. E, portanto, não jogando os playoffs, o Porto tem uma semana limpa também para trabalhar, para melhorar. Boa noite, Francisco Farioli. O Porto, como disse, está no top 8, está nos oitavos de final diretamente. Era um dos seus grandes objetivos, exatamente para não fazer mais esses 2 jogos do play-off. Eu pergunto-lhe até onde é que o Porto pode chegar na Liga Europa, até porque no campeonato tem uma diferença muito grande para o segundo e terceiro classificado. Poderá o Porto apostar seriamente voltar a conquistar a Liga Europa 15 anos depois? No, you know, I don't really like to make calculation. You speak não about. Não concorda, Farioli, fazer aqui cálculos e previsões. You know, I mentioned before the league. We are just in the middle of the season. Many games and many points. Há muitos jogos, ainda estamos a meio da época, isto internamente. The competition is really high. A competição é feroz, é muito alta. But in every weekend there are always difficulties. In every pitch where we go to play, dificuldades, há jogos difíceis. That comes here in Dragao to play against us, because the reality that now to stop Porto it counts double. So everybody's playing. E agora, naturalmente, há esse aliciante extra de parar o Porto para as equipas que o defrontam. This demands a lot of energy, as I said, not just physical but as well mental. So we have to be really calm, really connected, really accurate in what to do. Muito precisa, muito calma, muito ligada também. So now our head is already in Casa Pia, and about e já virá atenções para o Casa Pia agora. Related with the Europa League, I think there is one image that should be very clear for all of us, is the fact that the road to Istanbul, we are the team that is coming from
the farthest. So it's really mean that the trip for us, if we want to have the ambition to go there, is still very long with many challenges ahead. So let's take Portanto, diz que há aqui ainda muito para percorrer nesse caminho, a distância é longa, há muitos obstáculos. When will be the moment we will concentrate again into the European competition. Portanto, quando chegar depois à altura, a equipa vai naturalmente focar-se nessa competição, concentrar-se. Hoje o Futebol Clube do Porto terminou com 2 médios mais defensivos, o Ala Varela e o Pablo Rosário. Tendo em conta que o Víctor Froholt é o jogador de campo com mais minutos no plantel, isto pode ser uma solução para os próximos jogos, jogar com 2 médios mais defensivos, ou então com o Rodrigo Mora e com o Gabri Veiga, como já tinha dito que pode ser uma possibilidade? Depende, yes. Both scenarios are possible. É uma possibilidade, portanto, jogar com o Rodrigo Mora e também com o Gabri Veiga. And to give a bit of oxygen to Vitor. The reality that Vitor, of course, também uma forma de dar aqui algum oxigênio, algum descanso ao Froholt. In terms of characteristics, so it's always really important to have the right balance to pick well. Portanto, ter sempre aqui este equilíbrio. Whoever is going to take eventually his position, and yeah, we go game by game, and in the game as well, we need to check how the game it is, and from there é melhor para cada jogo também. Bola na rede, para fechar. Boa noite, Francesco. Rodrigo Lima, bola na rede. Antes de mais, parabéns pela passagem aos oitavos de final da competição. O Rangers hoje apresentou-se aqui com uma postura muito agressiva, a defender num 5-4-1. E a tentar fechar o corredor central para que jogadores como o Samu e como o Rodrigo Mora não tentassem receber. Gostaria de lhe perguntar como é que tentou ou explorou os corredores laterais, sobretudo o esquerdo, e de que forma é que o Francisco Mora foi importante nesse sentido. They came here with a different behavior from comparing with the last matches, different shape. Portanto, diz o Farioli que a equipa do Rangers se comportou-se também de forma diferente relativamente ao último jogo. Phase of building up, and after they were retreating, as you said, with a line of 5, 4 midfielders and 1 striker really high to try to havia uma linha de 5, depois a equipa muito compacta, depois havia dianteiro. I think we managed quite well because we had I think 3-4 very good action against a situation of high pressure. Também da pressão alta. After lead to the goal of Rodrigo. Lembrar que o gol do Rodrigo Mora também, como aconteceu esse gol do Rodrigo Mora. In goals, but in good opportunities. But as well, I think we attack quite well against them in the low block. You mentioned the goal of Francisco. Do ataque diante de bloco baixo, to attack the line. Defesa mais baixa. In the same action, I think we had 3-4 different runs to try to stretch them, and in the right moment, a very good ball of Jan and a very good run of Francisco lead us to the goal. So eu lembro aqui o gol, o passe do Jan Bednarek para o Francisco Moura. This capability to play different type of games in the same game. Que é importante também a equipa saber jogar vários tipos de jogo diferentes dentro do mesmo jogo. Foi isso também que aconteceu hoje. E acabou. Portanto, não há aqui questões, houve muitas questões sobre o jogo, mas não houve questão também, ou questões sobre o Mofi. Portanto, ficámos aqui sem saber, mas ele já está no Porto e, portanto, ao que tudo indica, vai mesmo ser oficializado. O Fariol já na flash tinha dito isto, portanto, diz que lê muitas vezes que o nível do futebol português não é suficientemente competitivo, mas viu-se bem o que aconteceu ontem e hoje. Portanto, temos aqui alguém também que não é português, que vem de outra liga, de outros contextos e que está aqui naturalmente. Eu percebo que ele elogia o futebol português, acho que não seria possível ser de outra forma, mas acho que o que ele está a dizer, toda a gente se revê no que aconteceu esta semana. Nós estávamos na questão da gestão, não é? Portanto, se o Porto iria gerir ou não. Faço só outra questão para fechar aqui este capítulo Porto, que é... se fisicamente vocês acham que há aqui algum perigo desta equipa haver aqui alguma quebra, porque é uma equipa que tem um lado físico muito grande do jogo, portanto o Fariol já falou nisso, ou se esta gestão que ele tem feito, e Flávio, posso começar por ti, se permite que a equipa esteja sempre a top, como se costuma dizer? Olha, Miguel, se há uma coisa que eu vejo que não está tão a top como no início da época, é essa questão, principalmente onde o Porto era forte e se calhar veio aqui
dar uma pedrada no charco, a maneira como o Farioli incutiu isso na equipa, e que de alguma maneira apanhou toda a gente desprevenida, digamos assim. Eu vejo o Futebol Clube do Porto nesse aspecto um bocadinho já, ou não tão agressivo nessa... Mas achas que pode ser cansaço? Nessa pressão. Poderá ter a ver com esse, não diria cansaço, mas algum desgaste, digamos assim, porque acho que estamos a meio da época e a equipa não pode neste momento apresentar índices físicos, ainda para mais com a gestão que ele está a fazer. Não acho que uma equipa apresente uns índices físicos tão baixos que não lhe permitam fazer isso. Se calhar as outras equipas com estratégias já diferentes provocam o Futebol Clube do Porto de outra maneira, portanto, e que nesse momento que o Futebol Clube do Porto era forte, neste momento já não tem tanto sucesso. Eu vejo isso um bocadinho, e principalmente na Liga Europa, onde acho que o nível físico das equipas nivela-se mais com o Futebol Clube do Porto. Não é à toa que o Futebol Clube do Porto na Liga Europa tem 6 ou 7 golos sofridos, ao contrário do nosso campeonato que só tem 4. Tem 4, não é? 4, portanto, isso aí já... 4 em... Para mim já é um dado que vai muito de encontro àquilo que eu digo. O Futebol Clube do Porto não consegue ter tanto sucesso naquilo que era bom. Acho que essa parte da equipa baixou um bocadinho. Mas continua, do meu ponto de vista, a ter essa solidez defensiva, que eu acho que é uma equipa muito cautelosa, que promove poucos erros, e que depois consegue desbloquear o jogo, como hoje também. Eu acho que o Futebol Clube do Porto não entra bem, tem 15, 20 minutos não muito bons, onde permitiu o Rangers ter o comando do jogo, mas lá está, depois num lance onde Rodrigo Mora sai muito bem numa recepção orientada, que fica com o campo aberto, numa jogada que consegue desbloquear. Logo a seguir fazem o segundo golo, bola parada outra vez, o Futebol Clube do Porto, ainda que autogolo, mas é um momento que eu considero muito importante. É uma equipa muito forte nesse momento. Muito importante, porque eu vejo todas as equipas trabalham esses lances, sabem da importância, mas o que eu noto no Futebol Clube do Porto é esse trabalho, e vê-se, não é só pelo sucesso, mas vê-se a intenção de várias soluções para um canto, várias soluções para um livre direto, para um livre lateral. Percebes? Nota-se esse trabalho minucioso nesse ponto, o que depois leva a terem mais sucesso. Fez o golo com o Benfica numa bola parada, com o Gil Vicente também, agora também acaba por... O Vitória ganhou um penalti. O Vitória ganhou um penalti. Portanto, pronto, esses lances que Farioli trabalha. Agora, onde eu noto essa... É na questão da pressão não ter tanto sucesso como apresentou lá atrás. Luís, queres mostrar os golos? Vamos aos golos, é isso? Como o Porto é completo em vários... Acho que ainda aqui um bocadinho ao encontro do que o Flávio estava a dizer também, não é? Muito bem. Ora, só uma nota ainda sobre Moffi. O que é que vos parece este reforço do Futebol Clube do Porto, sendo que é alguém que o Farioli conhece muito bem. Portanto, ele já trabalhou com ele no Nice. Estamos a falar de alguém que é internacional pela Nigéria. Ele já não joga há algum tempo, portanto, acho que fica aqui, pode demorar alguns dias, algumas semanas a readquirir a forma. Ele não joga desde o dia 30 de novembro, portanto faz 2 meses que não joga. Entretanto, também entrou ali em litígio com o Nice, mas estamos a falar de alguém que na altura deu nas vistas no Lorient, depois passou para o Nice. É um jogador com experiência, bem caro, exatamente, é um jogador com experiência de Liga Francesa, e é um jogador que me parece dar aqui outras soluções também ao Futebol Clube do Porto. Parece mais um reforço interessante. Ele vem por empréstimo com depois a opção de compra de 8 milhões. Alguém que vem também para ocupar uma vaga que o Luque de Jong deixou em aberto. Portanto, há Denis Goula, Samu e há Moffi. Parece-me que o Porto fica aqui com um trio de ataque, um trio de avançados, por assim dizer, muito interessante. Concordamos todos, certo?
Sim, eu acho que tem a grande vantagem de Farioli o conhecer, não é? Já deu para perceber que Farioli também gosta teve a oportunidade de ir buscar Pablo Rosário, foi, agora terá a oportunidade de ir buscar a Moffi, foi. E portanto estamos a falar, acho que, de um jogador feito, não é? Com 26 anos, muito dentro daquele perfil que Farioli quer para a posição, a falar de um avançado com quase 1,90 m, forte, rápido, muito dentro da linha vejo mais com características de Samu do que propriamente de Jong. Claramente que está mais preparado do meu ponto de vista que, por exemplo, Denis Gul, mas tem esse lado que tu falaste de estar parado. Eu acredito que as informações que eu li teve mais a ver com o litígio andou ali entre adeptos e agressões, e portanto o jogador não está muito contente e quer rapidamente resolver a vida dele e sair dali daquele ambiente que está a viver neste momento. Portanto, mas acho que é um jogador já feito que vem acrescentar muito ao Futebol Clube do Porto, e dentro daquele perfil, lá está, voltamos outra vez à dimensão física. Isso tem todos, não é? Farioli Isso é transversal. Procura nestes jogadores. Só não está talvez no Tiago Silva, que é um jogador mais técnico, mais pausado, mais com outra capacidade, mas que também permitiu, com a sua aquisição, resolver um problema do plantel. Falava-se muito de defesa esquerda, agora já não se fala, porque há Francisco Moura, e há o Kivior, obviamente, e há o Kivior, para o mais alto nível. Agora, são este tipo de aquisições que me fazem pensar que, primeiro, uma certeza, o Porto está com muita atenção ao mercado e também olha para aquilo que o treinador pensa. E contrata 3 jogadores diferentes. Um já, pronto, que está em final de carreira, mas é alguém que traz aqui coisas diferentes, traz experiência, traz liderança, traz maturidade competitiva. Contratas um projeto muito interessante, o Pietuzewski, portanto alguém que se diz que é pode ser um... Como Pitch lá atrás. Exatamente. E depois contratas um jogador que, assim, não é veterano, não é um jovem, é um jogador feito. Mas que do ponto de vista, digamos, da comparação, se assim quiser fazer, pode ter um peso tão grande como teve, por exemplo, o Pablo do Rosário, que nós não dávamos muito para ele quando apareceu ali. Sim. O treinador conhecia-o bem e, na verdade, tem sido também um titular do Porto, digamos assim. Eu parece mais uma hipótese. Não sei o que é que o Moffi vai dar, se vai marcar 2 golos, vai marcar 10, vai marcar 20, não faço ideia, mas eu lá está, acho que o ataque ao mercado do Futebol Clube do Porto, quer no início da época, quer agora, é fantástico. Foi silencioso, ninguém falou deste Moffi, ninguém sabia, já cá está. Se sabe, já cá está. E há uma linha, o treinador que é 3 avançados. Sim. O Benfica também, agora com a promoção do Anísio, saiu o Henrique Araújo. Então, só o Sporting é que não tem bem assim, que o terceiro já é o Rafael Nel. Tem o Faé que pode jogar agora. Mas isto é uma coisa que a gestão de um plantel é muito importante e muitas vezes, no passado recente, nós percebíamos que os clubes não estavam tão atentos a estes pormenores. E que é preciso permanentemente, há a janela de verão, que é para mudar o projeto, ou para mexer profundamente se for necessário, mas este mercado de janeiro é para isto. Mais criterioso. É para atarrachar os parafusos. Não é? E o Futebol do Porto está a fazer isso muito, muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa ao Moffi? Muito bem. Deixa-me só lançar aqui também a declaração de Carlos Vicens, que falou nos Países Baixos, depois desse empate e qualificação do Sporting Braga. Já aqui falámos também desta dupla qualificação das equipas portuguesas. Vamos ouvir o treinador do Braga. No ha sido nuestro día más fluido con bola. Creo que nos ha faltado un poco de ofrecer más prestaciones en salida de bola, pero es verdad que no es fácil porque sabíamos que veníamos a jugar contra un equipo que te venía hombre a hombre, y cuando te viene hombre a hombre, si no estás fino en tus primeras intervenciones en salida, se complica todo más. Y también un equipo con una dimensión física grande. Objetivo cumplido, que era venir a jugar un partido de Europa League fuera de casa contra un equipo que sabíamos que tenía sus armas, que era peligroso. Después de una semana también de esfuerzos grandes, y conseguimos junto con nuestra gente, con nuestros adeptos aquí, el objetivo con una cifra de nada más y nada menos que 17 puntos. O Carlos Vicens a sublinhar aqui a pontuação do Sporting Braga. Acho que já, não sei quem é que foi aqui no início do programa que sublinhou isso. O Braga faz 17 pontos. Portanto, se elogiamos aqui muito a campanha do Porto, se calhar já era esperada. Sim, o Braga fazer 17 pontos. Ganha uma equipa da Premier, o Nottingham Forest,
e ganha ao Celtic na Escócia. E ganha ao Feyenoord, só que depois não ganha ao Go Ahead Eagles e não ganha ao Ghent em casa. Portanto, mesmo assim, não estou a desvalorizar, estou a dizer que o Braga... Sim, fez o mais difícil, não é? É um Braga de altos e baixos, que nunca sabes bem o que contar com o Braga. Acho mesmo que assim, tem sido numa um bocadinho campanha a imagem imaculada. da época, não é? Espetacular a campanha do Sporting de Braga, a valorizar alguns jogadores, sobretudo o seu guarda-redes, Ornichek, que para mim é um fora de série. Não sei como é que vai ser para a próxima temporada, se vai continuar. Mas é um Braga que nós nunca sabemos o que é que vai aparecer em campo, como apareceu a semana passada em Tondela e como de repente recebe o Alverca e faz uma exibição fantástica e agora já mais cinzento, mas é uma equipa que está à procura de estabilidade. Quero ver agora na fase a doer, mas dar os parabéns ao Braga, porque 17 pontos não é fácil. Ora, muito bem, o ranking de Portugal na UEFA nesta altura, portanto, agora que terminaram as fases principais de Liga Europa e também da Liga dos Campeões, está assim, portanto, Portugal distancia-se aqui dos Países Baixos. Estamos ali a ver o acumulado de pontos e depois em cima, este é o site oficial da UEFA e, portanto, é a pontuação de cada ano, portanto, 21, 22. Os últimos 5. Os últimos 5 contam para esta pontuação. E Portugal, nesta altura, tem 69.266, portanto está ali atrás de França, Alemanha, Espanha, Itália e Inglaterra. Diz, João. Fazer uma legenda que é, neste momento estamos com quase 3 pontos de diferença. No final desta época, no deve haver, vão cair mais 7 pontos ou seja, podemos acrescentar mais 7 pontos a isso. Neste momento, praticamente, se mantivermos essa distância e a tendência até para aumentar, que as nossas equipas vão continuar a pontuar, neste momento já teremos 10 pontos de avanço sobre os Países Baixos. Os belgas. Quem vai estar mais perto de nós no princípio da próxima época são os belgas. Porque os belgas, para se perceber, a primeira coluna de pontos que ali está vai cair na próxima temporada. Portugal perderá 13 pontos, não é? Mais ou menos o que ali está. A Bélgica perderá 6. Portanto, vão-nos recuperar aqui 6 pontos. A diferença está em 9. Vão ficar vão até passar os Países Baixos. Vão passar os Países Baixos. Mas pronto, a questão é que se fores fazendo boas prestações, depois vão entrando ali nos anos mais recentes, obviamente. Nós, neste momento, se olharmos para o resto da temporada, nós vamos fazer mais pontos. Temos que fazer, e eles não, porque eles já têm as equipas. Os Países Baixos só têm uma equipa. O AZ Alkmaar na Conference League. O Ajax e o PSV caíram e agora hoje caíram 3. Aliás, na última coluna, onde diz os clubes, isso quer dizer os clubes que entraram em competição e os que ainda estão em. Sim, mas ainda não está atualizado com o que aconteceu hoje. Sim. Os Países Baixos vão ficar com 1 em 6 e Portugal continuará com 4 em 5. A Bélgica, penso que hoje perdeu o ganho, teria de confirmar se é 1 em... Vamos já ver isso. Passou, portanto continua 2 em 5. Eu até acho que neste momento, se não estou enganado, Portugal pode aspirar a ser um dos 3 países que vão ter um clube a mais. São só 2, penso. São só 2. Portugal está em terceiro nesta altura. Está a ser tão bom que até isso pode ser um objetivo. Estamos a falar para a época 27. Já na próxima. Este ranking só se vai aplicar em 27 e 28. Daqui a 2 anos. Mas se ficarmos nos 2 primeiros lugares do ranking da temporada, só da temporada, temos um extra na Liga dos Campeões. É muito difícil. É muito difícil. Mas quer dizer, até isso. Pode ser. Mas se calhar também era difícil. Se houve sucesso no início da época, que íamos 3 equipas iam diretas sair, e só uma é que ia aos play-off e as 4 eram apuradas. Pois, não sei se alguém. Não vais mais longe. Na segunda-feira disseste que nós, neste momento, estávamos a 2 pontos dos Países Baixos e que íamos ficar 3 à frente. Mas há um pormenor que o João há pouco disse: isto é um ciclo muito democrático que portanto, nunca sai dali. Mas eu acho que isto pode mudar a nosso favor nos próximos anos por causa da mudagem da mudança de formato das provas. Porque se antigamente na Liga dos Campeões acontecia isto que o João estava a dizer, que é, tens 3 equipas na Liga dos Campeões, vais pontuar menos do que o país que está na Liga Europa. Só que com este formato eu vejo as equipas portuguesas muito mais competitivas do que 3 belgas ou 3 dos Países Baixos, e se o Porto estivesse na Liga dos Campeões, eu não tenho dúvida que lutaria para estar no play-off ou passaria também. Portanto, jogando com 2 equipas do pote 4, 2 equipas do pote 3, jogando com equipas do pote 2 e pote 1, o Porto iria pontuar na mesma, não tenho dúvidas disso. Pode num ano não acontecer. Um ano pode correr pior, como o Benfica até à 5ª jornada não tinha pontos, mas eu acho que 3 equipas portuguesas não é sinónimo de cairmos muito em pontos, enquanto que eu acho que 3 equipas holandesas ou 3 equipas belgas na Liga dos Campeões iam sofrer muito com isso. E pode mudar aqui um bocadinho o ranking. Há aqui uma coisa que, na verdade, a equipa, sobretudo o Ajax e o Feyenoord, este ano estão muito abaixo. Mas mesmo o PSV que está bem não passou. Mas o que eu digo, mas é verdade, este modelo
favorece mais e mostra que as nossas equipas... Porquê? Deixa-me só falar. são mais competitivas. Porque no modelo de grupos, 4 equipas, tu tens o azar de calhar com, eu vou dizer o Real Madrid, mas o Benfica ganha o outro. Tu vais pontuar 7, 8 pontos, os belgas vão pontuar 7, 8 pontos e vai ficar ali mais ou menos a mesma coisa. Portanto, é mais difícil. Eu ia elogiar este modelo porque quando a UEFA... Acho que é uma aposta. Sim, mas nem tem a ver com o ranking, é com tudo. Eu ia dizer que quando a UEFA fez esta mudança e convidou alguns jornalistas e comentadores para a reunião para explicar o que é que ia acontecer, eu fui a essa reunião e saí de lá, para já não percebi nada. E depois, e do pouco que percebi, achei, isto vai ser uma salganhada. E foi, aqueles 5 minutos finais foi. Mas para o positivo, porque ontem ver na última jornada, algo que na fase de, quando antigamente era a fase de grupos, a última jornada, as equipas, a maior parte delas estavam decididas e toda a gente descansava, e a verdade desportiva ficava ameaçada porque as equipas rodavam, quem já tinha passado, e ontem ver que a maior parte das equipas precisava de ganhar o jogo, quer para ficar nos 8 primeiros, quer para ficar logo assim. Só 4 equipas, em 36, que são mais, 4 equipas estavam eliminadas e 2 já tinham o top 8 assegurado. Sim. O resto jogou. Portanto, eu acho que é uma aposta mais do que ganha. Fogo que tem tudo. É mais competitivo, é mais interessante para o adepto. Acho que até para os próprios jogadores. Acho eu. Melhor, há mais jogos. Mais jogos. Os jogos são muito melhores. Interessantes. Esta última jornada é fantástico. Aliás, tu quando crias uma competição, qual é o teu objetivo? Acho eu, é que a competição seja o máximo de interessante possível, certo, máximo de imprevisível possível, para que, quer dizer, tenho incerteza... E agora vais-me dizer, passam sempre os mesmos? Não. Estás a dizer, passam. ok, percebo os que grandes vão sempre passar, mas isso é porque são melhores do que os outros em qualquer formato. Mas se calhar tem mais dificuldades. Mas não é isso, mas no fim, se fores àqueles 12 que ficam fora... 12, e se calhar se fores aos quartos de final vão estar lá... Vão estar lá sempre esses, mas isso é normal numa competição. Mas para os outros é muito mais apelativo. O Carabag, o Bodoglimt, o Pafos... Que em condições normais para hoje, não tenho hipótese nenhuma. E não é para hoje porque isso é mais complexo, mas até na distribuição dos dinheiros, com os novos pilares... a posição vale dinheiro. É mais democrática e mais justa, se calhar. É mais justa, sim. E, portanto, para tudo.